Eu tenho uma palavra muito pertinente e abençoadora, que eu sei que vai tocar a sua vida e a minha também, amém? Hebreus capítulo 9, versículo 26, a gente vai ler só esse versículo, vamos orar e depois a gente vai discorrer. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 26. Se você ler todo o capítulo 9 de Hebreus, você vai ver que o escritor está trazendo um paralelo de como as coisas aconteciam antes, dentro do contexto do templo, os sacrifícios, né, de sacrificar animais e tal, o sentido que aquilo tinha e aquilo que Jesus veio fazer, amém? Ele está fazendo um paralelo, comparando, e aí ele está falando sobre os sacrifícios que precisavam ser feitos sempre, repetidas vezes, e no versículo 26... Hebreus 9, 26, ele começa dizendo assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Quantos estão acompanhando? Eu estou lendo na NVI, pode ter alguma diferençazinha. Diz assim, ó, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, amém? Uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Alô, você está comigo? Amém. Preste atenção nesse finalzinho para a gente orar. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor. Muito obrigado pela revelação da sua palavra, muito obrigado por essa mensagem que eu sei que em primeira mão ela é para mim, mas ela é para a sua igreja, para aqueles que discernem que é a igreja, Pai. Eu quero declarar aquilo que a sua palavra diz, quando Paulo estava orando pelos Efésios, ele disse: espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade, Pai. Esse não é um tempo informativo, não é um tempo onde a gente vai apresentar o que sabe da palavra, não. Esse é um tempo onde o Senhor vai alimentar as pessoas, onde o conhecimento vai quebrar os grilhões, Pai, e o Espírito da palavra vai nos trazer para o lugar onde o Senhor gostaria que nós sempre estivéssemos e que nunca saíssemos. Nós contamos, Pai, com a ajuda do Seu Espírito, como eu falei aqui, nós não conseguimos nada sozinhos por nós mesmos, mas nós podemos todas as coisas no Senhor, que nos fortalece. Eu peço que o Senhor me conduza para que as coisas sejam breve e precisa, Pai, e que a sua unção faça a diferença nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Amados, lembra que eu estava falando com vocês sobre uma faceta forte do meu ministério? É um derramar de iluminação na palavra, e em alguns momentos que você me ouvir pregar, você vai ser confrontado, e quando eu falo confrontado, não é agredido, não é se está errado, você não tem nada a ver com isso, amém? Nós saímos disso já, amém? Não há condenação. Amém. Quando eu falo sobre confrontado, é confrontado exatamente nas crenças. Isso. Amém? A Bíblia é muito clara sobre isso, e uma vez nós estávamos pastoreando em Sergipe, e a igreja ia bem, a gente ia mudar de prédio, pela primeira vez mudamos para um prédio imenso, né? E a igreja ia bem, mas eu tinha um desconforto ali, eu vi que algumas coisas não estavam funcionando. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? É falta de fé? Lembra disso? Eu fiz essa pergunta: Senhor, é falta de fé? E o Senhor respondeu e ele disse: pelo contrário, não é falta de fé. Na verdade, as pessoas estão recebendo 100% daquilo que elas acreditam. O problema não é falta de fé, é em que nós estamos crendo. É por isso que Jesus, quando ele estava ministrando, ele disse assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês serão os meus discípulos. E aí ele conclui, isso é João capítulo 8, no 32, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, consciente ou não, a gente vive pelas coisas que a gente acredita. A nossa questão principal são as crenças. É aquilo que a gente crê. Você está comigo? Você entende que Deus olhou para o mundo e viu que o homem não tinha condição de resolver o problema de separação. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. E um dos textos mais conhecidos do contexto cristão, Nara, é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Sim ou não? Sim. Todo mundo conhece isso, não é, André? Como é que esse texto fecha? Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê.
O que é que estabelece a distinção? O que é o divisor de águas? E o texto faz assim, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando com a humanidade que se colocou debaixo de uma condição de morte por causa daquilo que Adão fez, mas Deus provisionou salvação através de Cristo. E a única coisa que separa o homem caído, que morreu em Adão, da salvação que Deus provisionou em Cristo, é se ele crê. Alô? Você está comigo? Então, quando eu perguntei, Senhor, o que está acontecendo? As pessoas não estão crendo? Eles não, elas estão crendo. Agora, elas estão crendo errado. Elas estão recebendo 100% daquilo que elas creem. A Marcela falou aqui também sobre isso. O que nós cremos é o que nós recebemos. É por isso que o versículo seguinte, depois desse que a Marcela leu de Romanos 12, 1, que diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o versículo 1, o 2 vai dizer, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa frase que às vezes parece distante para nós, era Paulo dizendo assim, além disso você precisa converter. Converter não é esse conceito religioso que as pessoas dizem, fulano se converteu, porque era de uma religião, mudou para outra. Ninguém se converte num dia. Conversão é um processo. À medida que você vai conhecendo a verdade da palavra e fazendo isso que Paulo diz, em vez de se moldar ao padrão do mundo. O que é o padrão do mundo? Medo, falta, traição, mentira, desconfiança. Aí Paulo diz, você já é uma nova criatura, só que você precisa transformar a sua mente pela palavra. Amém. Isso não é Deus que faz por nós, Ele faz conosco. Amém. Alô, você está comigo? Amém. Diga, Deus não faz por mim. Deus não faz por mim. Ele faz comigo. A revelação sobre a ajuda do Espírito, que a Bíblia diz, quando Jesus foi assunto ao céu, eles fiquem tranquilos, vocês não vão ficar só. Eu vou mandar um ajudador e ele vai pegar junto com você. A palavra ajudador não é uma pessoa que lhe substitui na sua tarefa. Não é. Ajudador é a pessoa que divide o peso com você. É que pega junto. Já houve uma manifestação de substituição, que foi quando Cristo foi enviado como cordeiro substituto. Ele fez tudo que eu e você não podia fazer. A gente não podia ser perdoado, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Amém. A gente não podia ser resgatado, ele nos encontrou detrás das malhadas. Foi outra coisa que eu vi sobre ti, sobre ela. Você está comigo? Amém. Então, se você perguntar, o que é que tem a ver isso que o pastor está dizendo com a Santa Ceia, com o texto que ele leu? O texto que eu li, amados, ele carrega uma palavra. Eu fui até no dicionário para lhe ajudar, porque o que liberta o homem é o conhecimento da verdade. Amém. É a Bíblia que diz. Amém. Eu estou nesse contexto de igreja já tem algum tempo, e às vezes as pessoas elas acham que libertação é apenas a imposição de mãos sobre a cabeça de alguém, né? E aquela influência se manifesta e sai, e aí a pessoa diz, fulano está liberto. Não, fulano recebeu uma descarga de unção que quebrou o jugo. Quebrou o jugo, tirou aquilo que estava prendendo ela. Só que a Bíblia não diz que é uma oração que liberta, a Bíblia diz que é o conhecimento que liberta. Então a pessoa que recebe imposição de mãos e aquela coisa que prendia foi desfeita, ela precisa se encher de conhecimento, porque a unção despedaça o jugo, mas é o conhecimento que lhe conduz livre. Amém. Lembra que a Bíblia, eu não estou inventando isso. Isso não é o meu linguajar. Não, isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se você entrar numa casa e amarrar o valente, falando exatamente de uma ação das trevas, do diabo, né? Ele diz, se você expulsar o valente, ele vai sair, porque no nome de Jesus ele tem que sair. Só que a Bíblia diz que aquela mesma entidade que saiu, ele só deu uma passeada, porque ele tem uma tarefa de destruir a sua vida e a minha, e ele vai voltar. E a Bíblia diz que quando ele volta, se ele encontra aquele lugar não preenchido, ele não só volta, como ele traz 7 espíritos piores. E é por isso que a segunda condição é pior do que a primeira. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, amados, revelação da palavra é isso, é você entender aquilo que o sentido que ela tem, não apenas pela perspectiva informativa, porque eu dizer a você, Jesus morreu, o mar se abriu, a título de informação, isso não vai mudar nada.
Agora você precisa saber o que isso tem a ver com a sua própria vida. E eu disse, esse texto carrega uma palavra tão pesada, tão forte e favorável. Amém? Já vou avisando que é favorável, que eu fui no dicionário para a gente poder entender por que a gente está aqui, por que a gente faz essas coisas, por que a gente se reúne, por que a gente celebra a ceia. O texto diz assim, ó, se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu de uma vez por todas. Presta atenção que isso é a Bíblia, eu estou só lendo, não estou criando nada novo aqui, você está comigo? Amém. Diz que ele apareceu de uma vez por todas no fim do tempo para aniquilar, a palavra é essa, aniquilar. Quantos já ouviram falar nessa expressão? Aniquilar. Você quer dar um sinônimo de aniquilar aí para mim? Destruir por completo. Boa definição. Aí para você ver, vamos para... Aniquilar o que o texto diz? Aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então tem uma coisa que mais faz os crentes oscilarem do que uma consciência de pecado. E aí a gente entendeu coisas erradas e a gente fica o tempo inteiro tentando apresentar a Deus um comportamento correto, quando a gente só vai poder apresentar a Deus um comportamento correto se a gente entender que o pecado não tem domínio sobre nós. E aqui, ó, a palavra é aniquilar, eu fui no dicionário, é um verbo transitivo direto que diz reduzir a nada, destruir completamente, foi o que ele falou ali, exterminar. E ainda diz assim, pela perspectiva jurídica, ele diz assim, aniquilar uma divisão inimiga, né? Aqui é uma colocação numa frase, aniquilaram uma divisão inimiga. Agora, pela perspectiva jurídica, aniquilar quer dizer anular uma ordem. Glória a Deus. Tornar sem efeito. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a gente, amados? É que quando o pecado entrou no mundo, através de Adão, nós herdamos a morte. E a Bíblia diz que foi literalmente, na área escrito, um documento que dizia assim, o homem pecou, ele tinha chance de fazer certo, não fez, agora ele está debaixo do meu governo, o diabo dizendo, ele me deve isso, me deve aquilo outro. Pastor, nunca vi isso na Bíblia, mas está lá. É só você ver Colossenses 1,12 que diz, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles, e rasgou o escrito de dívida que era contra mim e contra a sua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O diabo, ele acusa crentes e até tira do trilho porque eles não têm conhecimento da palavra. É verdade. E esse texto fala que pelo sacrifício de Cristo, o pecado foi aniquilado, Por que crentes vivem oscilando, inclusive reincidindo em pecados que não... Porque eles não entendem que o pecado já foi derrotado. É verdade. Então, quando eu fico lutando contra algo, preste atenção, aqui eu não estou dizendo que a gente vai viver uma vida de relacionamento com o pecado, interagindo com o pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando o crente se concentra em ficar lutando contra o pecado, é porque ele está negando a vitória de Cristo sobre o pecado. E aí, se Deus enviou Jesus para vencer o pecado, foi exatamente porque eu e você não tinha condição de fazer. É verdade, Senhor. Aí, para você não pensar que eu estou filosofando, até me engasguei com saliva. Para você não pensar que eu estou filosofando entre o nada e o desconhecido, porque eu falei com a Nara, conversando lá com ela, e disse, nós não somos uma igreja perfeita, nós não competimos com ninguém, agora se a gente se esforça para alguma coisa, essa coisa é para ser bíblico. Amém. É para andar no trilho da palavra. Porque às vezes as mensagens estão cheias de achismos. Eu acho isso, eu prefiro isso. Eu também tenho achismos, eu também tenho preferências, mas as minhas preferências não vai libertar a sua vida. O que eu acho não vai lhe tirar de... Agora o que a Bíblia diz, vai. Você está comigo? Veja o que diz em Romanos capítulo 5. Se você não for rápido de endereço, você só anote e preste atenção. Romanos capítulo 5, versículo a partir do 12. E você nunca mais vai esquecer disso aqui hoje. Porque o que todo crente precisa saber é que existe olha aqui para mim antes de achar o texto, para você entender. Talvez você diga... Por que eu fiquei escravo do pecado? Se eu nem estava lá no Éden. Se quem cometeu o erro foi Adão. Né? Algumas pessoas
podem perguntar sobre isso. E esse princípio que fez com que o que Adão fez afetasse a sua vida é o mesmo princípio de autoridade que fez com que o que Jesus fez me beneficiasse. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Isso chama princípio de legado por autoridade extensiva, Obrigado, Senhor. por influência extensiva. E eu não estou aqui para ficar lhe ensinando português, mas eu preciso que você entenda isso. Isso é um princípio que existe se eu conhecer ou não. O que é legado? Alguém sabe o que é legado? Legado é um sinônimo para herança. Aí eu estou dizendo que é o princípio de legado por influência extensiva, ou seja, aquilo que tem influência sobre você, transfere para você uma herança. Amém. Glória a Deus. Vocês entenderam? Sim. Por isso que o texto diz, ó, Romanos 5,12 diz assim, ó, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, sim ou não? Sim. Você sabe dizer quem é esse homem que o pecado entrou no mundo? Adão. Perceba que aqui ele está construindo um princípio para a gente entender, ó. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Nós pregamos domingo passado que o pecado reinou pela morte. E a morte não é a morte física, a morte é a separação do homem com Deus. Qual é o principal papel da igreja? É ser reconciliador, é trabalhar no sentido de trazer as pessoas de volta para Deus. Porque se nasceu depois de Adão, quem nasceu primeiro que Adão aqui? Levanta a mão. Se nasceu depois de Adão, nasceu separado. Amém. Nasceu carente de reconciliação. Isso mesmo. Você está entendendo? Aí, para a gente entender, André, princípio de herança, de legado, pelo viés da influência extensiva. Ou seja, aquilo que vem sobre mim é extensivo a quem está debaixo de mim. Isso está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E aqui Paulo, por revelação, está explicando. Ó, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, que é o que? Em primeira mão, a morte? Separação de Deus. Ele diz, assim também a morte veio a todos os homens. Então perceba, onde foi que o evento aconteceu mesmo, hein? Adão. Mas ficou só lá? Não, diz que veio a todos os homens. Por quê? Porque ele era cabeça de raça. Adão era alguém que tinha autoridade completa sobre as coisas criadas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e colocou... Obrigado. A minha esposa fez o botão. Eu digo, glória. Isso é coisa de gordinho, né? Mas vamos para cá. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e colocou Adão sobre aquilo. A Bíblia diz hoje que o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno. Você sabe por que o mundo está debaixo do poder do maligno? Porque primeiro ele esteve debaixo do poder de Adão. E foi Adão que transferiu para o maligno. Quando o diabo vai tentar Jesus, lá em Mateus 4, ele diz, leva ele ao pináculo do templo, um lugar alto, ele vê todos os reinos da terra, ele diz, se você prostrar de me adorar, eu lhe dou tudo isso, porque me foi dado. Esse me foi dado, ele está fazendo referência ao que Adão fez lá no começo. Mas o que eu quero que você entenda, para a gente se libertar de uma vez por toda de qualquer crença errada, é que existe esse princípio, André. Que aquele que é cabeça de raça, o que vem sobre ele, não fica só nele. É extensivo a quem está debaixo dele. E aí o texto vai dizer que o pecado veio por meio de um homem, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte veio a todos os homens. E aí a próxima expressão ele traduz isso dizendo, porque todos pecaram. Esse todos pecaram não é todos cometeram um erro, é todos se colocaram debaixo de uma natureza de pecado. A questão do pecado não é o comportamento, é a natureza. O que promove o pecado é a natureza. Quando Paulo fala sobre o homem destinado ao inferno, ele não diz pelas coisas que o homem faz, ele diz, éramos por natureza merecedores da ira. Quantos estão entendendo? Aí, pastor, você está querendo dizer o quê? Que fazer coisa errada não é pecado? Não, o que eu estou dizendo é o que faz com que as pessoas pequem, é elas estarem debaixo de uma natureza de pecado. E é por isso que o papel da igreja não é transformar as pessoas em religiosas. Aí você vai me entender, porque a gente é uma igreja bíblica. Vamos falar sobre Jesus. Jesus estava pregando aqui. Jesus se manifestou na plenitude dos tempos. Era uma época onde já existia religião. E ele se manifestou no meio do povo mais religioso que tinha, que era o próprio povo judeu. Dentro do judaísmo tinha farisaísmo, tinha fariseu, saduceu, morreu e um monte de você sabe, né? E os fariseus eram o mais talibã que tinha. Talibã, você entende? Era mais rígido.
E tinha os saduceus que não acreditavam em ressurreição. Enfim, era um monte de facção dentro de um contexto já de religião. Então aquelas pessoas precisavam de religião? Não. E aí chega um homem, que não era um homem qualquer, lá em João 3, no Evangelho de João capítulo 3, que não era um homem qualquer, era um rabi, era um mestre da lei, chamado Nicodemos. E ele chegou para Jesus porque na cabeça de Nicodemos, ele era o protótipo perfeito do religioso. Ele cumpria tudo que a religião exigia. A religião judaica, no caso, não trabalhava no sábado, não comia sem lavar as mãos, jejuava quarta-feira. Regras. Ele cumpria tudo. Só que ele viu algo em Jesus diferente dessas práticas, que a ponto de... Porque ele era uma figura religiosa de alto nível, ele não queria se expor. Então ele foi procurar Jesus à noite. E quando ele chegou em Jesus, ele disse, Senhor, e aí? Pastor, por que você entrou nisso? Eu entrei nisso para a gente entender que às vezes a gente foca no comportamento, quando na verdade precisa ser focado na natureza. Quando ele chegou e disse, Jesus, eu vi que, eu estou parafraseando aqui, eu vi que o negócio é diferente, como é que eu faço para entrar no reino? E ele ficou, Luciana, assustado, porque ele esperava uma resposta e ouviu outra. Talvez ele esperava, você tem que fazer mais isso, você tem que fazer mais aquilo, você tem que cumprir isso, ele disse, você tem que nascer de novo. Porque a questão não é o comportamento que você tem, é a natureza que você perdeu. É verdade. Só consegue progredir, mas numa vida de testemunho, que as pessoas olham para você e sabem que você pertence a Deus, quem entende que a sua natureza foi mudada. Amém. Glória a Deus. Ser igreja é trabalhar no sentido das pessoas se tornarem novas criaturas e não novos religiosos. Isso mesmo. O religioso sempre está apontando para quem está fazendo errado, para quem faz isso, para quem aquilo, essa igreja, aquela pessoa. Mas uma pessoa que é nascida de novo sempre está vendo, ele pode ser reconciliado, ele pode ser curado, ele pode... Você está entendendo, irmãos? Em vez de ficar sentenciando as pessoas, você sabe de onde você foi tirado e você quer tirar de lá também quem está lá. Amém. Glória a Deus. Veja, no mesmo texto, viram o princípio de legado, de herança extensiva. O que aconteceu com Adão se estendeu a todos os homens. O texto vai dizer, porque todos pecaram e destituídos. Essa palavra destituir é literalmente a perda de uma posição. Fulano era militar, tinha tantas estrelas, major, não sei o quê. Foi destituído. Por alguma coisa ele foi destituído. Por alguma razão. Perdeu a posição. Aí a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outras versões diz, carentes. Isso é exatamente assim. O homem perdeu a natureza recriada que ela tinha em Deus, morreu espiritualmente. E aí, como ele estava vivo e morreu, ele precisa o quê? Nascer de novo, ou renascer. É por isso, amados, que a gente nem admite, claro, a gente não condena, mas a gente nem admite algumas linguagens no nosso meio, porque não é que você vai para o inferno por causa delas, é que elas roubam a verdade. Se a gente trabalha com algumas declarações que não está cheio da revelação, você fica furtado daquilo que é verdadeiro. Ah, eu sou de igreja. De igreja é essas cadeiras. Isso mesmo. E mais tudo que está lá na nossa sala e na casa da Marisa, que depois que a gente se mudou... Jesus, mas vamos só falar de coisa boa. Vamos para cá. Você está entendendo, amados? Você não é de igreja, você é a igreja. Amém. Glória a Deus. É diferente, é uma coisa viva. Vamos para cá, ó. No mesmo texto, Romanos capítulo 5, ele vai dizer assim, agora no versículo 17. Do 12 até o 15, o 16 ali, ele vai estar sempre trazendo um paralelo do que Adão fez e o que Jesus fez, para a gente observar. Romanos 5, 17. Aí ele vai dizer assim, ó, se pela transgressão, veja que foi um evento, algo que o homem fez, que produziu essa separação, ele vai dizer, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem, não é aqueles que conquistam, não é aqueles que merecem, sou tão bom que Deus me deu, amado. Se Deus fosse dar para nós o que a gente merece, talvez não tivesse nenhum aqui. É verdade. Você está comigo? Sim. O que é graça? Favor imerecido. O que a gente recebe de Deus é porque Ele é bom, não é porque a gente merece. Na verdade, tem duas coisas na Bíblia, duas frações na Bíblia que balizam esse funcionamento. É graça e misericórdia. E os significados são bem parecidos. Graça é Deus lhe dar o que você não merece.
E misericórdia, Deus não lhe dá o que você merece. É verdade. Glória a Deus. Você entende? Sim. Glória a Deus por isso. A Nara já está escandalizada. Esse pastor é doido. Olha, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, aqueles que recebem a imensa provisão, Deus provisionou graça. Ô, glória. Ou seja, Ele provisionou algo para dar a nós, porque a gente não podia conquistar. É verdade. Amém. A imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aí ele continua, no 18 ele vai dizer, consequentemente, ou seja, como resposta disso, como resultado disso, consequentemente, assim como uma só transgressão, estamos falando sobre o quê? Princípio de legado por influência extensiva, o que acontece com um cai sobre os outros. Ele vai dizer, consequentemente, assim como uma só transgressão, ou seja, o que Adão fez, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Amém. Glória a Deus. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Amém. Glória a Deus. Sabe, amados, quando a gente diz assim para um crente, repita, eu sou justo, a cabeça dele já fica pensando, como é que eu vou dizer que eu sou justo se eu não sou? Como é que eu vou dizer que eu sou justo se eu já falei isso? Eu pensei, credo em cruz, Maria, 3 vezes. Porque é essa consciência religiosa que as pessoas têm, que aquilo que você diz é por causa do que você é ou por causa do que você faz. As pessoas até ficam com raiva da gente, crente, quando a gente diz, eu sou justo, eu sou abençoado, eu sou próspero. Presunçoso, você só quer ser melhor. Tem nada a ver, irmão. Não é por causa de nós. Quando a gente diz eu sou isso, eu sou aquilo, a Bíblia diz, é porque nós estamos em Cristo. Diz que é pela obediência dele. Amém. Se a obediência de qualquer homem tivesse atingido essa posição, Deus não tinha enviado Cristo. Então, em nome de Jesus, vamos parar de alimentar o engano das trevas, de ficar se comparando, porque o que nós somos, nós recebemos de graça. Amém. Pela fé. Você já viu alguém sendo homenageado por uma coisa que ele ganhou? Fulano foi tão bravo e ele ganhou de graça. Tem mérito nisso? E por que às vezes os crentes ainda ficam competindo uns com os outros? Eu sou melhor. Grande coisa, né? Vocês entenderam? Amém. Então, diz que todos foram feitos justos. Todo crente tem que entender que a palavra justiça, no contexto do Novo Testamento, não quer dizer a habilidade de dividir certinho. Não, justiça é a remoção da culpa. Amém. Amém? Amém. A Bíblia diz que pelo um ato de justiça de um só homem e pela obediência de um só, que é Jesus, muitos foram feitos justos. Isso aqui está onde? Isso está em 2 Coríntios 5, 21, que diz, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Amém. Aí sim entra aquilo que eu falei no começo, o princípio substitutivo. Substituição, amado, é uma coisa no lugar da outra, ou no caso aqui, uma pessoa no lugar da outra. A coisa mais que confunde os crentes é Jesus já ter se sacrificado e os crentes continuarem. Entenda, ele se sacrificou para nos dar o dom da justiça, o texto diz. Lembra o que é justiça? Sim. Remoção completa da culpa. Justiça é a condição de eu e você estarmos diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. E isso é baseado em quê? Na minha performance, na minha capacidade de apresentar a Deus um bom comportamento? Não, isso é baseado no que Cristo fez. Ninguém vai conseguir ter uma sequência de bom comportamento, de bom testemunho, se ele não estiver afogado, amados, totalmente submerso, batizado na realidade de o que nós somos por causa do que Cristo fez. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Isso mesmo. Aleluia. Alô? Amém. Então preste atenção nisso aqui para você não esquecer nunca mais. Depois eu vou botar até no grupo. Nós não estávamos no Éden e herdamos a culpa e a morte de Adão. Mas também nós não estávamos na cruz e herdamos a vida e a justiça de Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigado,
Mas quando o diabo começar a pintar quadros agora sobre pecado na sua vida, você diga, o pecado foi destruído. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz, Romanos 6,14, salvo engano, diz, porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém. Então, preste atenção. Nós já estamos caminhando para terminar, nós vamos cear. Romanos capítulo 3, versículo 26, 3, 26. Diz assim, ó, vou ler para a gente ganhar tempo, diz, mas no presente demonstrou a sua justiça, lembra do que é justiça, né? Demonstrou a sua justiça, está falando de Jesus, a fim de, ou seja, com a finalidade, com o propósito. Então, Deus manifestou Cristo para demonstrar a sua justiça, a fim de ser justo, mas não é só de ser justo, o texto diz, e justificador. De quem? Daquele que tem fé em Jesus. De todo aquele que crê nele. Lembra? Qual é o principal viés? Crer, irmão, é crer, é crer. O que nos tira do lamaçal do pecado? Crer no que Cristo fez. O que nos tira da condição de escravidão? Crer. O que nos liberta da culpa? Crer. Amém. Só que o diabo chegou com uma mentira, dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer, que é para sempre. A gente está limitado. Ai, não consegui. Ai, fiz 9, mas era 10. Porque é isso que a Bíblia diz sobre a lei. Eram 630 preceitos. Se você cumprir 629 e os 630 você não... A Bíblia diz que você está condenado de todos os outros. Você sabe o que isso quer dizer, irmão? E as pessoas não entendem até hoje. Isso é uma mensagem clara, André, de que a lei não foi dada para salvar ninguém. Na verdade, essa é a maior prova de que o homem precisava receber essa condição e não conquistar. Ai, graças a Deus eu nasci, minha mãe me botou numa bolha, eu nunca vi televisão, nunca vi uma mulher pelada, nunca fumei um cigarro de maconha, nunca fiz nada disso. Glória a Deus pela sua vida, Dalai Lama. Mas a sua cabecinha, pensando, fazendo... O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não tem a ver com a nossa performance. Quando Jesus disse, você pensa que adultério é deitar com uma mulher na cama? Não, se você pensar, já foi. O que ele está dizendo é, ninguém pode alcançar esse patamar. Justiça é uma coisa que você tem que receber. Amém. Amém. Glória a Deus. Senão o diabo vai estar sempre acusando. Pastor, qual é o título da sua mensagem hoje? É morte pelo pecado e vida pela justiça. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vida pela justiça. O que nós somos, amados, a ousadia que temos, não é porque a gente jejua mais do que os outros, não faz nada de errado. Isso é mentira. É porque nós estamos encharcados na verdade de que aquilo que nós não podíamos, Deus fez em Cristo. De que aquilo que a gente não podia conquistar, Ele conquistou e nos deu. Obrigado, Senhor. Trabalhava numa empresa lá no Rio Grande do Norte, o cara queria me bater. Ele vivia bebendo cachaça e fumando maconha. E ele estava endemoniado comigo. E ele disse, que você diz que vocês são salvos. Você já deve ter passado por alguma coisa parecida com essa. Que a pessoa que está fora dessa realidade, do favor de Deus, mesmo que você não diga nada, ela se sente pior do que você. Ela se sente pior e ela projeta em você a ideia de que você se sente melhor do que ela. Mas não é isso. Você não se sente melhor do que ela que se sente pior. E aí o cara me botou contra a parede, não sei por que você só quer ser os bons e você, cara, você diz que você é salvo? Aí ele me botou contra a parede, eu digo, sou salvo. Como assim você é salvo? Cara, eu sou salvo por algo que eu recebi. Não é por algo que eu fiz. Tem mais, isso que eu recebi está disponível para você. Você quer? Se você quiser, você pode receber também. Amém. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Só que às vezes as pessoas pensam assim, e às vezes nós, igreja, não temos o tato de fazer a coisa da forma certa, e faz as pessoas se sentirem pior ainda. As pessoas acham que se elas enfatizarem o pecado, as pessoas vão se libertar. Quanto mais você enfatiza o pecado, mais ele ganha força. O que liberta o homem do pecado é enfatizar a justiça. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. O que é que diz em Mateus 11, 28? Vinde todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Esse foi o critério que Jesus, ele se mostrou como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí surge uma pergunta, Senhor, já que o Senhor é o caminho, ninguém vai a Deus se não for
por ti. O que é que eu preciso fazer para chegar aí? Ele só vi. Ah, mas a igreja tal diz que eu tenho que parar de fumar. A outra igreja diz que eu tenho que parar de amados. Ah, pastor, você está dizendo que isso é bom e que isso é certo, que isso é bíblico. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que a Bíblia diz, venha e eu vou lhe aliviar. Não é, resolva tudo e venha. Mó tolice que a religião diz e que projeta nas pessoas é, resolva tudo, depois você vem. Às vezes a gente está evangelizando, a pessoa está convencida que precisa de Deus, mas ela é assim, tem muita coisa na minha vida que eu preciso ajustar. Quando eu ajustar tudo isso, eu vou. Isso parece honrável. Não parece? Mas isso é o maior engano que a gente já viu na vida. Porque se a gente conseguisse ajustar, não precisava de Jesus, não. Justiça própria. Vocês entenderam? Sim. Ah, pastor, eu quero Jesus, mas eu faço isso, faço aquilo. Ué, então venha. Ah, o senhor está querendo dizer o quê? Que Deus não se incomoda com isso aqui? Não, eu estou querendo dizer que você não vai nunca se livrar disso sem vir para Ele. Não é se livrar para vir, é vir para se livrar. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí, lembra que eu falei que a minha missão como ministro é revelar a palavra para tirar a igreja de dentro da religião? Jesus fez isso. Ele chegou para os mais religiosos da época e ele disse uma coisa dura. Ele disse assim, ai de vós, fariseus. Vocês fecham as portas do reino. Amado, você entende o que é isso? Está em Mateus 13, a partir do 23, salvo engano. Ai de vós, fariseus hipócritas, vocês fecham as portas do reino. Eles, vocês mesmos não entram e impedem aqueles que querem entrar de fazê-lo. Aí talvez você diga, como era isso? Ele vai explicar. Vocês atam grandes feixes, botam sobre as pessoas, mas vocês mesmos não querem mover um dedo com essas coisas. Ele disse, isso tudo é Jesus dizendo, estou só parafraseando, Mateus 13. Vocês atravessam um oceano para fazer um convertido, e quando faz 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Palavra de Jesus. Porque qual era o viés desse evangelismo fariseu? Era procedimento, era comportamento, era regra. Lembra que a Bíblia diz que tinha 2 pessoas orando? Aí um fazia assim, eu sou um judeu autêntico, eu jejuo nas quarta-feiras, eu não faço nada no sábado. E o outro batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele disse, como é que ele usa uma expressão? Ser propício a mim, pecador. Aí Jesus faz uma pergunta, quem desses 2 foi justificado? Foi aquele que reconhecia que precisava. Você está entendendo? Amém. Então, amados, o tempo não me permite avançar mais, mas eu sei que Deus já tratou com você. Tinha muitas outras coisas onde eu ia estabelecer esse princípio para você entender. Porque a minha mensagem hoje é essa. Na verdade, essa é uma continuidade da mensagem de domingo. Domingo nós pregamos sobre o pecado reinou na morte e a graça reina pela justiça. Toda vez, André, que a gente está, e os demais que estão aqui, toda vez que a gente está sofrendo por antecipação, toda vez que a gente está bloqueado, as bênçãos parecem não chegar, as coisas, nós estamos ativando coisas no reino do Espírito através do que estamos crendo. Você começa a se afastar de uma consciência de justiça e começa a ser movido por um senso de inaptidão. Ah, eu não posso, eu não mereço. Você está entendendo? Então, o que é isso? Isso é um sinal de que nós estamos comprometidos na consciência de justiça. E todo ser humano ele vai ter comprometimento na consciência de justiça se ele achar que justiça é uma coisa que ele consegue. E justiça não é uma coisa que ele consegue, é uma coisa que ele recebe. O diabo não quer que os crentes saibam disso. Aí fica mentindo, misturando as coisas. Ah, se fizer isso as pessoas vão pecar. Ah, mas ninguém precisa de autorização para pecar, não. As pessoas pecam quando quiser. Ora, se Deus não proíbe, imagine nós. É verdade. Né? Cada um, a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas. Agora tudo tem consequência. Aqui eu não estou autorizando. O que eu estou dizendo é que as pessoas criam uma resenha, um viés, que não é o viés bíblico. E aí, qual é o resultado disso? 100% das vezes é você se sentir indigno.
sentimento de indignidade faz com que a bênção não chegue. E eu digo, amados, quando é que eu e você vamos se sentir dignos por nós mesmos? Pelo tanto que a gente acerta, pelo tanto que a gente é bonzinho. Isso não vai acontecer, não. Isso, porque se fosse assim, o texto que nós lemos aqui, assim como o pecado entrou, muito mais aqueles que recebem. Ô, Você glória! já pode ficar de pé, que a mensagem já encerrou, nós vamos cear. Mas eu quero que você saia aqui com esse entendimento. Muito mais aqueles que recebem. Que recebem. Sobre o que Deus tratou com você, Graça, a coisa que você mais precisa é saber que você é a justiça de Deus. O diabo vai pegar um rosário, um checklist de defeitos seu. E você vai dizer, isso já foi tudo resolvido em Cristo. Ô, glória! Ah, pastor, mas eu Amém, fiz isso Senhor. ontem. E daí? Glória a Deus! Isso aqui, amados, não é sobre viver de qualquer jeito. Isso aqui é sobre você viver em Cristo. Amém. Amém. Se alguém está em Cristo, Nova criatura. é nova criatura. Ô, glória! Aleluia! Sabe, Paulo dizia, você sabe que Paulo tinha mais coisa para se condenar do que eu e você, né? Ah, pastor, mas você não sabe, eu já fiz tanta coisa ruim. Não vamos estragar a noite aqui falando das coisas ruins que a gente já fez. Mas pense em Paulo. Paulo era um cara que com 17 anos, a lei não permitia que apedrejasse, mas ele estava lá segurando as roupas daqueles que apedrejaram Estevão. E depois que ele foi ganhando idade, ele assumiu a tarefa de destruir os crentes. Pegava pelos cabelos, jogava nos calabouços, pegava carta para prender. Você acha o quê? Quando Paulo se converteu, você acha que o diabo não vivia... Aquele velho argumento na hora que as pessoas dizem, agora depois de fazer isso, depois de fazer aquilo, vai se esconder. Claro! Ah, fulano agora está se escondendo atrás. Mentira. Fulano agora reconheceu que não podia sozinho. Amém. Fulano reconheceu que não Glória tinha a condição, Deus. que precisava de ajuda. Amém. Tudo isso são argumentos mentirosos para manter as pessoas, né? Porque se nós pudéssemos alcançar uma posição de aceitação, eu não precisaria de Deus. É verdade. Aí eu falava sobre Paulo. Sabe o que Paulo disse? Ele dizia assim, o importante é ser nova criatura. Ele falava com ele mesmo. Ele dizia, não é grego, não é judeu, não é isso. É se você recebeu Jesus, se você entende o que ele fez. Por que nós podemos nos alegrar? Porque a gente é o bom, não. Porque Deus é bom. Amém! Glória a Deus! Porque a gente pode dizer que somos justiça, porque Jesus cumpriu as exigências da lei. E a Bíblia diz, como ele era substituto, ele satisfez em nós. Amém! Eu e você também vê as coisas. Ó, presta atenção, que é por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. A gente olha para as coisas e vê elas pendentes. Porque a gente está vendo a luz do que a gente pode produzir. Mas Deus olha e vê resolvido. Porque Deus olha a luz do que Cristo fez. Amém! Glória a A gente Deus! está aqui, ó, correndo para fazer. Aí Deus olha assim, está perdendo tempo fazendo uma coisa que Já fiz. você vai fazer outra coisa. Vai atrás de quem está perdido. Vai fazer. Verdade. Você entendeu? Amém! Você foi abençoado? Amém.